Olá a todos, agora vamos resolver mais um circuito magnético conforme demonstrado aqui no desenho. Então temos aqui um material condutor de linhas de campo de ferro fundido. A seção diária desse material é 3 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. O fluxo que atravessa esse material é um fluxo φ de 10 vezes 10 a menos 4 webers. O comprimento médio no qual esse fluxo atravessa essa peça é 0,2 metros. Aqui temos que o número de Spira é igual a 75 e nesse exercício precisamos saber qual o valor da corrente vai produzir esse fluxo magnético nessa peça. Então, como já foi feito outro circuito magnético na aula anterior, vamos resolver esse aqui. Então, vamos escrever o circuito magnético dessa maneira, como se fosse um circuito elétrico. Então, nós temos a força magnetomotriz da bobina, que representa a corrente e o número de espiras. E temos toda essa peça pelo qual o fluxo atravessa. Essa peça aqui de ferro fundido vai apresentar uma relutância à passagem do fluxo magnético. Daí desenhando aqui o circuito magnético, chamado circuito magnético em série, teremos esse desenho, onde temos uma fonte de linhas de campo e a relutância. Então temos aqui a relutância do material, que é o ferro fundido. Então temos a relutância do ferro fundido. O que ocorre aqui? Através da regra da mão direita, a corrente tem esse sentido na bobina. Então, se usarmos a regra da mão direita, vamos descobrir que aqui em cima é o polo norte e aqui é o polo sul dessa bobina. Então, aqui é o polo norte e aqui é o polo sul da bobina. O que vai ocorrer? As linhas de campo vão ter esse sentido. Vão sair do polo norte, atravessar toda a peça magnética condutora e vão chegar no polo sul da bobina, conforme mostra esse desenho aqui. Então aqui nós fizemos uma representação e aqui a peça com as linhas de campo. Bem, a bobina que aqui vemos, ela empurra o fluxo nesse sentido. Então a força magnetomotriz da bobina tem esse sentido e direção. Aqui a peça ela vai causar uma força contrária à passagem do fluxo. Então aqui nós vamos ter a contraforça magnetomotriz do material. Então temos aqui a contraforça magnetomotriz do material. Então nesse conjunto vamos inserir a lei, o símbolo matemático da lei circuital de Ampère, que trabalha com orientação de forças magnetomotrizes e contraforças magnetomotrizes. Então aqui, esse sentido que eu coloquei nesse sinal matemático é o sentido que acompanha sempre a força da bobina. Então aqui o sentido é um sentido fechado, né? Que inicia num ponto e termina no mesmo ponto com o mesmo sentido. Então o sentido de orientação de forças magnetomotrizes segue os ponteiros do relógio, que nesse caso a bobina aqui empurra nesse sentido. Então eu tomei esse lado seguindo o sentido da bobina. Essa aqui vai ser a nossa malha alfa. Então, de acordo com a malha alfa, o que teremos? Malha alfa. A força magnetomotriz na bobina está no mesmo sentido e direção do sinal matemático que trabalha com forças magnetomotrizes. Quando o sentido do sinal matemático estiver no mesmo sentido da força magnetomotriz no dispositivo, o sinal vai ser positivo.
Então temos aí que a força magnetomotriz na bobina tem sinal positivo. Já aqui no material, a gente observa que o sentido do sinal matemático que trabalha com esse lado está para baixo e no dispositivo está para cima. Os sentidos são inversos. Os sentidos de força magnetomotriz do material está para cima e do sinal matemático da fórmula está para baixo, são sinais contrários, são sentidos contrários, então o sinal matemático vai ser negativo. Então, menos contra a força magnetomotriz do material. Como não temos mais nenhuma bobina nesse circuito e nem outro material, a somatória das forças magnetomotrizes dentro de uma bobina fechada vai ser igual a zero. Então, força magnetomotriz na bobina menos contra a força magnetomotriz do material vai ser igual a zero. Primeira coisa que eu vou fazer é passar esse sinal negativo para o outro lado igual. Vou transformar tudo em valores positivos. Então nós vamos ter força magnetomotriz na bobina igual contra a força magnetomotriz no material. Quem é a força magnetomotriz na bobina? A força magnetomotriz na bobina é o N vezes o I, igual contra a força magnetomotriz no material. Quem vai ser isso daqui? Vai ser o H do material vezes o L do material. Neste exercício queremos achar o I, a corrente. Então vou isolar o I. O I vai ser força magnetizante. Força magnetizante do material nós ainda não temos. Teremos de achar. Mas o que temos? Temos o L do material. O L do material é o comprimento médio do fluxo dentro da peça, que vale 0,2 metros. O número de espiras, o N está multiplicando, ele passa para cá dividindo. O N vai ser igual ao número de espiras, 75 espiras, 75. Só vai faltar determinarmos aí o valor do H do material, que é a força magnetizante do material, na qual vamos multiplicar pelo L do material, que é 0,2, dividirmos pelo número de espira e vamos achar a corrente. Então, para que achemos o H do material, o exercício já nos fornece algo para que possamos trabalhar, né? Então nós vamos ter que fazer uso de novo desse gráfico de histerese de materiais, onde o eixo vertical é o campo magnético e o eixo horizontal é força magnetizante H. Então vamos fazer uso daqui a pouco de novo desse gráfico aqui. O que nos é fornecido através daqui? Então nós temos que o campo magnético dentro desse sistema é fluxo sobre área. Quem é fluxo? Fluxo é o 10 vezes 10 a menos 4. Então, no lugar do φ, 10 vezes 10 a menos 4 Weber, dividido por área. A área é 3 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Então, se eu fizer a divisão, né, 10 expoente a menos 4 dividido por 3 expoente a menos 3, eu vou ter 0,33 Tesla. Daí nós começaremos a trabalhar de uma outra maneira. Agora, o valor que eu tenho do campo magnético é 0,33 e eu vou usar esse gráfico aqui. Agora nós temos as seguintes informações: do 0
até o ponto 2, se nós formos medir essa distância, nós vamos encontrar 13,5 milímetros. Então, do 0 ao 0,2 em milímetros, nós temos 13,5 milímetros. E aqui no eixo horizontal, também do 0 ao 300, também temos 13,5 milímetros. Olha só o que nós vamos fazer. Com este valor de 0 até 0,2, nós vamos ter 0,2 Tesla, que é essa altura aqui. Vou pegar esse 0,2 e dividir por 13,5 milímetros. Então, se eu dividir 0,2 por 13,5 milímetros, o resultado que eu vou obter é 0,01481 Tesla sobre milímetro. Ou seja, cada milímetro na vertical vai valer 0,01481 Tesla. Então, cada milímetro na horizontal, na vertical, no campo, na reta do campo magnético B, vai ter esse valor. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós sabemos que cada milímetro na vertical vale esse valor aqui. Só que agora eu tenho ponto 33. Eu quero saber quantos milímetros equivalem ao valor de ponto 33 Tesla. Então eu vou pegar 0,33 Tesla, dividir por 0,01481 Tesla sobre milímetro. Fazendo esse cálculo, eu vou achar a altura em milímetros que ponto 33 Tesla tem no gráfico de histerésia. Então, fazendo ponto 33 dividido por 0,1481, nós vamos ter a altura de 22,2 milímetros. Então, vou trabalhar aqui com 22 milímetros. Vou marcar no eixo Y, ou eixo do campo magnético, neste gráfico, o valor de 22 milímetros. Vou marcar em 3 lugares. Então, olha lá. Fiz a primeira marcação. Fiz a segunda marcação. E fiz a terceira marcação. Marquei em 3 pontos, né, para a medida ficar melhor possível. E vou traçar uma linha, uma reta ligando esses 3 pontos. Aqui. Então, na região mais fina da intersecção entre a reta e a curva do material, que é ferro fundido, que é esse material, cast iron, ferro fundido, vou achar aqui o ponto mais fino na intersecção e vou marcar. Achei o ponto mais fino da intersecção. Agora eu vou medir desde 0 até esse ponto da intersecção em milímetros.
foi encontrado a distância aqui de 34,5 milímetros. Achei no eixo horizontal 34,5 milímetros. Daí a gente vai lembrar de outro ponto. Aqui na horizontal, o que nós temos? Nós temos no eixo horizontal a seguinte situação. Temos 0 a 300 do gráfico. Então temos 300 do gráfico de 0 a 300. 300 ampere espira sobre metro. E vamos dividir também por 13,5 milímetros. 13,5 milímetros. Então, fazendo-se essa divisão, eu vou ter 22,222 ampere turn sobre metro sobre milímetro. Ou o que isso significa? Que cada milímetro na horizontal, vai valer esse valor aqui, tá certo? Daí o que nós fizemos? Nós achamos que na horizontal, ó, nós temos esse valor de 34,5 milímetros. Esse valor vai ser o que? O H do material. O H do material. Então vamos achar lá o H do material. O H do material será a distância em milímetros, que nós achamos no gráfico, 34,5 milímetros,